Deus, o efeito que só pode vir do céu, e tenho visto e tenho contemplado assim com a minha alma as maravilhas de Deus, com meus olhos e com a minha alma, as coisas que Deus tem feito, que são maravilhas muito grandes, e que nessa manhã, que nessa tarde já, que nós estamos entrando na tarde, que o Senhor venha se manifestar para cada um de nós, que Ele venha fazer conforme Ele apraz, conforme a sua misericórdia, conforme a sua graça. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. E essa oração que nós fizemos agora há pouco, nós oramos o Salmo 91. E se nós formos meditar nessa palavra, é uma palavra muito gloriosa. Aleluia. É uma palavra maravilhosa. Oh, que o rei Davi seja Deus. escreveu e pronunciou para Deus. Oh, glória. O rei Davi, todos nós sabemos Oh, glória. que foi um rei levantado Glória pelo Senhor no momento em que Israel mais precisava de um Glória a retorno Deus. de Deus. É verdade. meu Deus. Aleluia. Porque Israel estava ali, no reinado de Saul. Um rei que não havia sido escolhido por Deus. Um rei que foi escolhido pelo clamor do povo. Glória Um a rei que Deus. foi escolhido a grito. Aleluia. E Deus, como Ele é misericórdia, como Ele é amor, como Ele é compaixão, Ele faz aquilo que a gente pede. Ah, Deus. Só que as Aleluia. consequências daquilo que a gente pede para Glória a Deus, Deus. daquilo que a gente clama a Deus, elas vêm tanto para o bem quanto para o mal. Ah, meu Deus. Se nós pedirmos para Deus uma bênção que vai contribuir para a glória do nome de Deus, ela vem, a consequência é boa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o nome de Cristo, o nome de Deus, deve ser glorificado. Em segundo lugar, vem a nossa Glória a Deus. satisfação. A nossa satisfação tem que ser secundária. Ela tem que vir no progresso da glória de Deus, da satisfação de Deus. O nome de Deus é satisfeito, a nossa alma Oh, glória. que é satisfeita pelas obras de Deus. Aleluia. Mas nunca deve ser o contrário. Porque o ser humano, ele é composto de corpo, alma e espírito. Oh, louvado E o seja Deus. espírito que está em nós tem que falar mais alto. Glória a Deus. O espírito que está em nós, ele é a partícula de Deus. É verdade, meu Deus. E a nossa alma é o que Deus vai salvar naquele grande dia, É verdade. a partir do nosso espírito. Oh, A glória. partir do nosso espírito que mantém uma comunhão com o espírito de É Deus. Glória a E o Deus. espírito de Deus, Eita, nosso Deus, de espírito. poder e glória, aleluia. É por isso que Glória a Deus. nós devemos fazer diferente Oh, do maravilha. que fez Israel naquele momento. Louvado seja Deus. Essa situação é um ensinamento para nós. Glória a Deus. O povo pediu um rei, o povo clamou por um rei, Deus já havia feito um milagre, Deus já havia aberto o mar vermelho, Deus já havia feito o fogo cair do céu, Deus já havia ressuscitado o morto, Deus já havia multiplicado o azeite da botija, a farinha da panela, e o povo ainda continuava naquele mesmo É, pensamento, Deus, é verdade. achando que nós, como seres humanos, por nossas atitudes, É, meu Pai. poderíamos fazer mais do que Deus. Aleluia. Que um braço humano poderia Glória a produzir Deus. mais do que um braço Louvado seja de o Deus. nome santo do Senhor Jesus. Então, louvar a Deus, nós precisamos de Aleluia. Deus, nós precisamos de alguém Oh, para... glória, 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 glória. Deus falou, tudo bem? Aleluia. Aleluia. Vocês estão me clamando que quer um rei? Vocês querem um rei? Bom, pode escolher um rei. Aleluia. Estão liberados para fazer a escolha de Oh, vocês. Deus, que poder e glória. E o povo procurou a É, meu Saul, Deus. elegeu a Saul. Aleluia. É, meu Pai. E Saul realmente, ele era das 12 tribos de Israel. Ele foi constituído rei e ele procurou sim fazer o que agradava a Deus. Só que nem tudo que é feito pelo homem é feito por Deus. É, meu Pai. Nem todo pensamento do homem concilia-se com o pensamento de Deus. Para ser sincero, na maioria, os pensamentos dos homens não concordam com os pensamentos de Deus. Por quê? Porque da mente do homem, a Bíblia diz, a própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem procede de coisas terríveis. Aleluia. E Glória a nem sempre Deus. o ser humano está em espírito. Ah, meu Deus. Foram poucos os homens que andaram em espírito constante diante de Deus.
Enoque se andou muitos anos com Deus, só que quando o ser humano atinge esse patamar, Deus o leva. Deus não deixa na terra. Por quê? Porque Deus sabe que Satanás e as concupiscências dessa terra desfazem o laço que Deus tem com o ser humano, porque o ser humano nem sempre está em espírito. Depois do pecado de Adão, sempre foi assim. O ser humano tomou consciência do que era bom e do que era mal. Só que o ser humano não tem sabedoria o suficiente para conseguir conciliar, para conseguir administrar isso. Essa sabedoria só quem tem é Deus. Aleluia! Deus é conhecedor. Glória, 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 Porque o coração de Deus é íntegro, Aleluia. é puro e é reto. O coração do ser humano não. O coração do ser humano, ele é mais produtivo de coisas comuns, de coisas ruins. Por quê? Porque o homem foi concebido em pecado. Meu Deus. Depois de Adão. É verdade. Depois de Adão, o homem foi concebido em pecado. Então nós somos pecadores. Até aqui, a nossa glória, que todos pecados e destituídos estão da graça de Deus, porém justificados pela fé em Cristo. É Cristo que faz com que nós tenhamos um espírito mais próximo, uma alma mais próxima de Deus, a partir do Espírito de Deus. Glória a Deus. Conectado com o nosso espírito. Aleluia. E esse Salmo 91, ele prova que Davi tinha um coração diferente. Aleluia, meu rei da glória. E por que Davi tinha um coração diferente do de Saul? Porque Davi tinha mais. Glória a Deus. Davi procurava enxergar mais a Deus. Davi procurava negar suas glórias muito mais do que qualquer outra coisa. Para tudo Davi colocava a Deus na frente. Então Davi tinha uma consciência muito forte de que Deus era o único Senhor, o único protetor, o único mantenedor. Ele disse certa feita, ele falou assim, olha, eu estou pobre e necessitado, mas vou cuidar de mim. Ele já era rei. O que ele quis dizer com essa frase? Glória! Que ele era pobre e necessitado, mas tudo que ele tinha vinha do Senhor. Tudo que nós temos vem do Senhor. Aleluia! A nossa vida, conseguimos levantar. Obrigado, do leito, ir pro nosso trabalho. Porque Deus nos mantém. Porque o Senhor nos mantém. Se não fosse o Senhor, assim não seria. Verdade, Deus. Sem o Senhor, meus irmãos. Aleluia! Sem o Senhor, meu irmão. Sem o Senhor, eu não sou nada. Deus, Nem de nós somos. Meu É verdade, Jesus. E na realidade, nós não estamos aqui nessa terra nem para ser nada, né? Além de vaso, Aleluia. a glória humana, nós não estamos aqui. Glória, glória, glória a Deus. A glória Aleluia. deve ser dada somente a Deus. Aleluia. O vaso, ele é de barro. Toda honra, toda glória. Ele é moldado pelas mãos do oleiro. Obrigado, Jesus. O oleiro faz de novo. Aleluia. Deus. É verdade. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos simplesmente instrumentos de Deus. Aleluia. E é isso que nos faz. É isso que nos faz ter valor a cada dia. Davi sabia disso. Davi sabia de Deus tudo que ele poderoso, tinha. forte Quem na entregou nas batalha. mãos dele. Aleluia. E se não for a Deus, instruí-lo para pegar uma pedra e colocar na funda, Glória a Deus! e tacar na pedra do gigante. Eita, Deus maravilhoso! Isso prova que a força humana não traz nada. Senhor Prova amado! que Aleluia! não é Deus fazendo o ser humano não tem nada. Golias com tudo que ele tinha de ser humano. Aleluia! Porte físico, altura, instrução de guerra. Mas perto de Davi, ele era pequeno. Por quê? Porque adiante de Davi ia Deus e não o próprio Davi. Por isso Deus deu sabedoria para ele. Ele lançou a pedra, tacou na testa do gigante e o gigante caiu. Glória! Por quê? Verdade, Porque somente Deus. Glória! Deus Aleluia! E é por isso que o Salmo 91 fala assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Aleluia. Aleluia. A sombra de suas asas. Aleluia! Eu posso descansar. Eita. Como diz aquele louvor, e sobre as tuas penas mal algum me alcançará. Aleluia. Oh, E não glória! alcança mesmo. Aleluia! Aquele que está em Cristo, aquele que está debaixo da proteção de Deus, Meu Deus! Eita. Verdade. pode se levantar de um lado, pode se levantar de outro, mas Deus o guarda.
meu Pai. É claro Poderoso que na nós, como batalha. seres humanos, temos a nossa limitação. Aleluia. Meu Deus. Muitas das vezes nós nos colocamos na posição de Elias. É, Deus. Elias, um profeta de Deus, que Deus. já havia feito tantos milagres. Olha aí. Já meu tinha Deus. visto o fogo cair do céu. Já Aleluia. tinha visto tantas maravilhas de Deus. Agora, diante de Jezabel, fugiu. Aleluia. Glória a Deus. E aí, Deus. Aleluia. E quem sabe ele estava ali, acreditando que tudo tinha terminado. É. Meu Deus. No momento da Eita Deus, que nós fala. lembramos do poder de Deus, que é bem da verdade. É. Eita Deus. Aleluia. Glória. A natureza Aleluia. humana, ela briga com a nossa Louvado natureza seja o nome espiritual santo para que Glória nós a Deus. venhamos a fazer Aleluia. aquilo que não apraz, Glória. mas que apraz a nós mesmos. Eita E a Deus. covardia é isso. Meu A Pai. covardia não é um sentimento humano? Jesus. A covardia não é um sentimento de Deus. Meu Senhor da Se Deus glória. criou o ser humano, se Deus levantou do pó, gerou vida para esse ser humano, soprou fôlego, Aleluia. ele deveria temer somente. Aleluia. Ele não deveria temer nada mais. É, Jesus. Nada que Glória a Deus. mas ele temeu. Porque Porque naquele momento, como um ser ele é, como todos nós somos, Eita ele Deus. vacilou, Glória. esqueceu-se Aleluia. e se escondeu numa caverna. Seja Deus. E Deus precisou mandar um vento para Aleluia. falar com ele, para que ele soubesse que Aleluia. Deus é Deus, para que ele soubesse Deus. que o Senhor Aleluia. é poderoso. Ele falou, olha, Glória. tem outros tantos profetas aí que não se prostraram diante de Baal, não. Você não está sozinho. Aleluia, Deus. Levanta agora. Mete. Vai para peleja, vai para a guerra. Está forte, Jesus. Se levanta, Glória a Deus. ó, se levanta de onde você está prostrado. Aleluia. Então, meus irmãos, Glória a Deus. amanhã habitar a Olha, sombra Eladio. do esconderijo do Altíssimo. É, Jesus. Aleluia. Que nós possamos Aleluia. amanhã Deus, ser fiel, livrados do aleluia. laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia, Deus. Porque mal algum chegará à nossa tenda. Deus, fiel, Senhor. É bom a gente meditar nessas palavras, que às vezes nós oramos simplesmente repetidamente. É. Muitas das pessoas que nós vemos por aí, deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 nesse instante, deixa a Bíblia no Salmo 91 na sua mesa, qualquer coisa já, o sangue de Jesus tem poder. Será que nós estamos realmente entendendo a preciosidade do sangue? Será que na maioria das vezes nós pensamos como é a proteção de Deus? Sabedoria, Jesus. Ou será que nós estamos temendo tudo que pode nos acontecer nessa vida? Ou será que estamos temendo Jezabel? Ou será que estamos temendo as palavras humanas, os olhares humanos? Ou será que estamos temendo o julgamento humano? Nós não somos nada diante de Deus. A Bíblia diz que as nossas palavras são como o trapo da imundícia. Nenhuma justificação o homem tem diante de Deus. E isso é para provar o quão pequeno o ser humano é. Se não é Deus que o levanta, se não é Deus que o põe como uma pessoa maior, ele não é ninguém. Aleluia. O ser humano em sua natureza humana não é ninguém. Por isso, meus irmãos, a única coisa que nós devemos gloriar-nos é de sermos pequeninos Aleluia. do Senhor. É de sermos servos do Senhor. É de sermos o vaso usado por Deus como Ele quer, como lhe apraz. É. Nada que nós temos nessa vida vem de nós. E nem a nossa proteção, nem o nosso Aleluia. braço pode nos proteger. Meu Deus. O que faz com que eu e você nos levantamos do nosso leito de dormir, de descansar, e que nós, no nosso momento, Aleluia. vamos para o nosso trabalho. O que impede que não nos aconteça alguma coisa Aleluia, meu é Pai a da glória. misericórdia, a graça e a proteção de Deus. Aleluia. Glória. O bandido não Aleluia. eu Eita, sou mais maravilha. bonitinho, ou porque eu sou Eita, Deus simplesmente poderoso. um rapaz que Aleluia, não Jeová. saio de forma esplendorosa, porque eu não saio com Rolex no braço. Não, não é por isso não. É a graça e a misericórdia de Deus mesmo. Aleluia. É a Olha aí. compaixão de Deus. É a proteção de Deus. Se Eita, Deus. Aleluia. Eu o creio, Senhor meu não Pai. quiser, ninguém fará. Desse jeito, Jeová. Se o Senhor não colocar no seu Eita, braço Deus, a energia aleluia. para você trabalhar, você não vai ter nada. É, Jesus. Meu Deus, Eu já vi casos, aleluia, meus irmãos, aleluia, aleluia, que a aleluia. pessoa não tinha nem com que Meu se Deus. alimentar. E o Senhor levou para ele. Aleluia. O Senhor levou. A pessoa bateu no portão. Glória.
Meu irmão, minha irmã, eu vim trazer isso aqui para você. Eu vim trazer esse alimento para você, porque eu estava lá na minha casa e o Senhor tocou no meu coração. Aleluia. Eu mesmo, uma certa feita no passado, eu estava procurando um trabalho, eu estava procurando emprego. E eu tinha um horário marcado para ir comprar, para ir tentar conseguir um Glória a Deus. Aleluia. trabalhar. Aleluia. Muitos anos atrás. E o Senhor tocou no coração de uma pessoa que nunca tinha me visto e falou, ó, toma o dinheiro da sua Glória. Por quê? Porque o Senhor Glória a que Deus. nos garante, É o verdade. Senhor é que nos provê. É. Nós meu mesmos Pai. não temos nada. Que a partir de É, hoje, meu ou que Deus. nessa manhã, nós possamos colocar o nosso coração diante na dependência do Senhor. Que nós não devemos depender de nós mesmos, porque nós mesmos somos falhos. A nossa palavra é enganosa, o nosso coração é enganoso, as nossas atitudes são todas que conspiram contra Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores. O que vem de Deus, que Deus põe no nosso coração, isso sim prospera. Isso sim prevalece. Isso sim acontece. Agora, aquilo que a gente colocar no nosso coração, por nós mesmos, achando que somos alguma coisa, achando que nós somos protegidos pelo nosso braço, achando que os méritos que temos é pelo nosso pensamento, pela nossa mente, pelo nosso conhecimento, pela nossa instrução, não tem. Herodes é a prova viva disso. Herodes é a prova disso, ele não deu glória a Deus e morreu com medo de bicho ali. Para provar que o ser humano não é nada, Deus, e diminua a mim e cresça ao Senhor. Porque naquele grande dia, meus irmãos, Ele estará sentado no trono. E não é Ele que será como nós somos, e nós seremos como Ele. Nós seremos transformados. Então vamos nos colocar, a partir desse momento, na posição de base, na posição de servidores de Deus, na posição de servos do Senhor, para fazermos a sua obra com humildade, com graça, com confiança nas mãos de Deus e não em nós mesmos. Amém? Eu quero agradecer a sua oportunidade e que o Senhor fale melhor no coração de cada um nessa manhã. Deus só me deu até aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, filha, olha aí, gente. Sério que eu faço. Todo mundo vai na televisão. Então você é o primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia, hein?